Muito bem, que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos meditar, refletir sobre o texto do Antigo Testamento hoje. Nem sempre, aliás, com uma certa raridade nós temos refletido no Antigo Testamento. Hoje achei por bem que nós deveríamos refletir neste texto do Antigo Testamento que fala de obediência. Hoje eu também aproveito para compartilhar com vocês duas histórias nessa reflexão. Eu deixei uma para o início e outra para o final. Eu não costumo também compartilhar tantas histórias assim nas minhas reflexões, mas de vez em quando acho que é bom. Essa história vem de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, cristão. E ele conta uma parábola muito interessante para nós, a história de gansos. Os gansos, um grupo de gansos ia todos os domingos pela manhã até um local que nós poderíamos chamar de igreja. Claro que essa história ela é contada de diferentes formas, mas a gente precisa lembrar que é uma parábola. E aí, os gansos iam até a pregação de um outro ganso. Imaginem só os gansos, né? Ganso é um animal meio engraçado, anda meio engraçado. E aí, o ganso pregador dizia o seguinte: não precisamos andar somente sobre a terra, presos, fixados a este lugar. Não somos como esses galináceos. Podemos alçar nossas asas e voar até as regiões mais distantes, subir até os climas mais abençoados. Basta guardarmos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. E ao final deste eloquente sermão, a gansarada toda dizia amém, em altos grunhidos, e batiam suas asas alegremente. E terminado o culto, lá iam os gansos, caminhando naquela forma engraçada, de volta aos seus lares. E a cada domingo, eles ouviam a mesma mensagem, diziam amém, batiam as suas asas e continuavam em terra, continuavam na mesma. Não somos gansos, não temos o dom de voar, mas acredito que essa parábola tem muito a nos ensinar. Precisamos admitir que obedecer não é algo tão tranquilo assim para nós, seres humanos. Leis, regulamentos existem à profusão, por todo lado que andarmos, no país, no nosso trabalho, no nosso lar. Desde pequeno nós somos incentivados a obedecer. Os nossos pais dizem que devemos obedecer. Os nossos professores dizem que nós devemos obedecer. A igreja também, existe isso. Mas nem sempre conseguimos obedecer. Nem sempre conseguimos seguir os preceitos designados para nós. Ora, nós não conseguimos por uma incapacidade que sentimos, eu não consigo. Ora, nós nos recusamos a obedecer. Há até mesmo um certo sentimento que paira em nosso mundo de que a obediência servil, sempre dizer amém para tudo, é coisa para fracos. O bom é sermos livres e poder fazer aquilo que bem entendermos. É ou não é assim que ouvimos no mundo? É interessante que, por outro lado, existem certas vozes dissonantes mesmo no mundo, que vão dizer que nem sempre
fazer o que você pensa vai te trazer liberdade. Lembra daquela música do Legião Urbana? Que fala assim, disciplina é liberdade? E pelo que me consta, Renato Russo não era um homem das Escrituras. Mas por que será que temos tanta dificuldade em obedecer? Por que será que muitas vezes parecemos como os gansos da parábola de Kierkegaard? Sabemos o que precisamos fazer para voar, mas permanecemos em terra. Teologicamente, nós sabemos a resposta. Nós sabemos que nascemos com uma natureza inclinada para a desobediência, para o mal. A humanidade, desde o início, sempre optou por seguir o seu próprio caminho e pagou um alto preço por isso. Nós perdemos o paraíso, nós perdemos uma vida de relação direta com Deus e a capacidade de apenas fazer o bem. Por conta da desobediência, nós recebemos dor, sofrimento, morte, nos distanciamos de Deus e temos que fazer um esforço enorme para praticar o bem, muitas vezes. Entretanto, temos que convir que este é o principal motivo para a desobediência, é verdade, do ponto de vista espiritual, mas não é o único motivo. Não é. Com o livro de Deuteronômio, Moisés conclui o que conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o que os hebreus irão chamar de Torá. E Torá, qual é o significado de Torá? Alguém lembra? Lei. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia têm este significado, lei, mas não só. Lei não é o único significado da palavra Torá. Torá também significa ensinamento. O que muitas vezes, tenho para mim, nos distancia de obedecer é nós não sermos ensinados adequadamente. Nós somos ensinados a obedecer desde criança, mas nem sempre adequadamente. Obedecer por obedecer, sem saber por que motivo devemos obedecer, é um convite para a desobediência. No livro de Deuteronômio, nós não temos apenas sermões de lei de Moisés, sermões que enaltecem a lei e a obediência, porque Deus quer mandar e acabou. É Deus falando, tem que seguir, pronto, ponto final. O livro de Deuteronômio é uma bonita descrição da relação entre Deus e o seu povo. Lutero é claro em declarar que os estatutos e as leis são dadas para quem? Não são dados para todos, não. Os estatutos e as leis de Deus são dados para quem é filho. Para quem é filho. Portanto, os preceitos de Deus são uma descrição do que Ele deseja para os seus filhos. Como Ele deseja que os seus filhos caminhem, falem, ensinem e vivam. E hoje nós poderíamos nos referir a isso, como nós vimos na semana passada, como a nossa identidade batismal, como filhos de Deus. Porque nós somos filhos batizados de Deus, é que nós viveremos de forma diferente e que nós procuraremos ser obedientes a Deus. Não por simples medo, ou por uma obediência religiosa cega, mas por nos relacionarmos com Deus, em um relacionamento amoroso,
de amor com o nosso Pai. Estar em uma aliança de amor com Deus significará necessariamente agir diferente. Agir diferente daqueles gansos da história. Positivamente significará seguir os mandamentos e andar nos preceitos do Senhor. Negativamente significará evitar certas coisas que desagradarão o nosso Deus. O cristão saberá que procurar obedecer a Deus não é se limitar, não é perder a liberdade ou ser reprimido, mas aproveitar uma liberdade que o mundo não detém, de dizer não para aquilo que a nossa natureza deseja e que vai nos levar à ruína. E de saber que não fazemos isso para nos tornarmos santos simplesmente, ou para obtermos a nossa própria salvação, porque nós sabemos quem obtém a salvação para nós é Cristo Jesus. E dito isto, podemos partir para as consequências da obediência. Aquilo que eu chamo aqui de benefícios da obediência. Uma vez que somos filhos de Deus, que procuramos obedecê-lo por estarmos em uma relação de amor com Deus, de confiança com Deus. Uma vez que sabemos que a vontade de Deus não é arbitrária, que Ele não deseja simplesmente ser obedecido por uma imposição, mas porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, tendo em vista que iremos obedecê-lo não para conquistarmos a nossa própria salvação, mas porque somos seus filhos, podemos sim meditar sobre os benefícios da obediência. E o primeiro e mais importante deles é o nosso relacionamento com o nosso Pai. Algumas pessoas se relacionam com Deus como se Ele fosse um carrasco que sempre exigisse tudo e não desse nada. Já outras pessoas vão querer se relacionar com Deus como se Ele fosse um brother, um parça, um amigo, que quando não faz algo que a gente deseja, logo, opa, vira a cara, como se Ele estivesse no mesmo nível que nós. Nenhuma destas atitudes estão corretas do ponto de vista bíblico. Deus não é o nosso parça, Deus não é o nosso brother, mas Ele também não é um carrasco. Deus é o nosso Pai. O nosso relacionamento de filho será de submissão, mas uma bonita submissão, uma submissão daquele que sabe que está nas mãos de quem o ama. E aí nós seguiremos os preceitos de Deuteronômio. Por exemplo, 4:2, que diz assim: não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Ah, pastor, mas onde está o benefício nesta palavra, de não acrescentar nada à palavra? Meus amados, desde a queda em pecado, os seres humanos vivem errantes, perdidos no mundo, pois perderam a imagem de Deus, perderam a bússola, perderam o norte. Especialmente com o advento do iluminismo, do racionalismo, a humanidade deixou de saber de onde veio, para onde vai, e parece que fica cada vez mais perdida. Para todo aquele que se relaciona com Deus como um filho, essa situação de andarmos errantes, perdidos pelo mundo, não existe mais. Aprendemos na lei de Deus qual é a vontade dele para a nossa vida. Aprendemos de onde viemos, aprendemos para onde iremos. Mas e a liberdade, pastor? Ora, Deus nos concede uma imensa liberdade. Deus não determina qual profissão nós teremos. Vocês escolheram, não escolheram? Deus não determina com quem iremos nos casar, ou quem serão os nossos amigos,
ou o nosso time de futebol. Por outro lado, por meio da sua lei, Deus traça um caminho seguro para seguirmos. Um caminho que nos concede segurança de que até mesmo diante de imprevistos desta vida, nós temos a segurança de estarmos em suas mãos. E tudo isso não ocorre porque nós somos bons, porque nós merecemos. Nós não merecemos nada. Mas Deus nos chama de filhos. Nós não merecemos ser escravos, mas Deus nos chama de filhos. E como se não bastasse tudo isso, Deus ainda promete bênçãos já nesta vida. Pois não foi isso que ele disse para Moisés, ou que Moisés diz no texto? Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem, tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. E sabemos que assim ocorreu, que o povo de Deus tomou posse da terra prometida. Jesus Cristo falou no Sermão do Monte: busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Seguramente que as bênçãos neste mundo serão dadas pelo Pai Celeste aos seus filhos, mas isso vem depois. Antes, podemos aproveitar a nossa obediência para termos uma relação correta com Deus, uma relação de filhos para com o seu Pai. Por último, é necessário observar que a obediência não trará benefícios apenas em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento vertical, mas também em nossos relacionamentos horizontais, com o nosso próximo. A obediência a Deus entra no campo do testemunho. Por isso que Moisés disse aos israelitas: guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu lhes proponho. Não há como negarmos, o melhor testemunho ocorre com a boca fechada. Falar que temos uma relação especial com Deus, que somos seus filhos, mas não demonstrar em ações, não apenas é deixar de testemunhar, mas dar mau testemunho. Por outro lado, se de fato procurarmos seguir os seus preceitos, nós iremos necessariamente nos destacar em meio às outras pessoas. E esse destaque não irá voltar para nós, pois as pessoas saberão que nós estamos fazendo aquilo não porque nós somos especiais, mas porque nós somos crentes, por conta da nossa fé. Mas se vivemos em um mundo perverso e afastado de Deus, como o mundo irá acolher bem as pessoas que procuram obedecer a sua lei? É verdade, Deus muitas vezes é rejeitado pelo mundo, o mundo rejeita Deus e a sua palavra, mas no íntimo, todos têm a lei cravada no coração. Todos sabem o que é certo e errado em grande medida, e fatalmente irão reconhecer que os filhos de Deus, que procuram verdadeiramente seguir os seus caminhos, de fato, são diferentes. Percebam como muitas vezes as pessoas não cristãs também lutam pela justiça no mundo. Lutam ou não lutam? Nós vemos isso. O problema é que muitas vezes não enxergam nos cristãos verdadeiros filhos. É como certa vez teria dito o indiano Mahatma Gandhi: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Talvez alguém questione, mas o nosso texto base não é Deuteronômio, uma pregação de Moisés?
disse que a fé bíblica cristã só surge no Novo Testamento, nos Evangelhos? Quem disse que Jesus vem para modificar as leis do Pentateuco? Lembrem do que Jesus afirmou. Não pensem que eu vim abolir a lei. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. E eu garanto a vocês que o céu e a terra, que antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo isso aconteça. Por último, meus amados irmãos e irmãs, finalizo essa reflexão com aquela outra história que eu havia prometido. E essa é intitulada O Menino e o Imperador. Conta-se que um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seus pais, quando Napoleão Bonaparte, o grande conquistador francês, se aproximou com os seus homens. Eles estavam cruzando aquela propriedade e o menino não arredava o pé da porta. E zangado com aquela situação, Napoleão gritou ao menino: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra este portão. E muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça ao meu pai? Este portão está fechado, ninguém passa aqui, conforme meu pai determinou. E Napoleão virou para os seus generais e disse: concedam-me 1000 homens como este menino e conquistarei o mundo todo. E foi por outro caminho. Dificilmente teremos uma firmeza como a deste menino. O único que foi perfeito na obediência ao Pai, nós sabemos quem foi. Foi o seu primogênito, Jesus, o nosso Senhor. E graças à sua obediência plena, ele foi levantado na cruz. E graças a isso que nós temos perdão e salvação. Glória a Deus pela obediência perfeita de Jesus, nosso Salvador. Por outro lado, se não conseguiremos ser como o menino que desafiou o imperador, que não sejamos como os gansos, que ouviam a mesma pregação todos os domingos e não mudavam, continuavam desobedientes. Que Deus possa nos capacitar a obedecê-lo cada vez mais e que desse modo possamos usufruir dos benefícios da nossa obediência em nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste e com o próximo. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.